Ai, por culpa da Fátima Bernardes que não tem mais TV Globinho. Ai, o mundo começou a dar errado quando a TV Globinho saiu do ar. Eu assisti anime raiz na TV Globinho. Lembra quando o plantão da Globo interrompeu a transformação do Goku em Super Saiyajin 3? Fala, adoradores de desenho japonês. Provavelmente você já deve ter escutado falas como essas, ditas por Zé Nostalgia dos anos 2000. Aquele que lá para 2002 ainda era um garotinho juvenil, criado a leite com pera e ovo maltino. E assim, sob sua perspectiva, cresceu achando que a TV Globinho foi o ápice da programação infantil na TV brasileira, a maior referência na exibição de animes na programação televisiva. Então vamos falar de alguns programas infantis ou blocos televisivos focados na exibição de animes ou animações em geral que botam a TV Globinho pra mamar. Acho que poucos sabem, mas na realidade Globinho é um programa bem mais antigo que ficou no ar de 1972 a 1982. Era uma espécie de programa jornalístico voltado para crianças. Aí só no início dos anos 2000 que se inspiraram no título e identidade visual para trazer a TV Globinho, agora como um programa infantil padrão com o intuito de exibir desenhos. No fundo, esse vídeo é uma desculpa para apenas falar sobre alguns programas aqui no canal. E também para desmentir essa crença que muitos dessa geração adotaram de que a TV Bobinho foi de alguma forma pioneira nas exibições de animes na TV aberta. E também é válido ressaltar a importância da programação infantil. Mas vamos começar com um programa que não é antigo, ao menos na minha perspectiva. Afinal, eu assisti essa parada quando já era maior de idade. Estou falando do TV Kids, que estreou em 2006. Pois é, não esperava que algum dia estaria exaltando um programa da Rede TV aqui no canal. Como o programa estava longe de ser grande coisa, era apenas um bloco que exibia animes. E exibia que nem a bunda deles, repleto de cortes e censuras, assim como a TV Globinho fazia. Mas, então por que tá falando que é melhor que a TV Globinho? Pois é, assim como faziam no programa global, eles exibiam os animes repleto de cortes e até com umas transições de cenas bem PowerPoint. Mas enquanto a TV Globinho era famosa por exibir coisas como Yu-Gi-Oh!, Beyblade, a TV Kids exibia Full Metal Alchemist, Capitão Tsubasa Road to 2002 e Hunter x Hunter de 1999. Sim, o melhor anime de Hunter x Hunter. Aí não tem comparação, né? E sem falar que lá pra 2009 começaram a exibir Ryukendo, uma série que está longe de ser um dos melhores tokusatsu. Mas ainda assim, como eu hypei isso na época. Depois de muitos anos, algum tokusatsu voltava a ser exibido na televisão brasileira. E era muito foda poder ver as aberturas e encerramentos da série, que eram muito boas. Geralmente a TV Globinho cortava tudo isso. Às vezes até tinha abertura meio cortada, mas encerramento esquece. E sem falar que, pelo menos nesses primeiros anos, o negócio ia pro que interessa: a exibição de desenhos. Sem ter que aguentar uma apresentadora sem carisma, lendo textos genéricos e um teleprompter, né? E claro que é muito melhor assistir as paradas às 18 horas do que o horário da manhã. Então, TV Kids é superior à TV Globinho. Agora vamos voltar à minha infância, ali no fim dos anos 80 até o comecinho dos anos 90. Aqueles diversos programas infantis com apresentadores e com a presença da criançada no estúdio. Provavelmente a Xuxa é o maior exemplo desse formato de programa. Você pode até não gostar da Xuxa, eu mesmo não me importava com seus programas e só queria mesmo ver os desenhos. Mas temos que reconhecer que existe todo um valor de produção artístico nos cenários. Você pode até considerar um puro egocentrismo da Xuxa e entrar no palco saindo de um disco voador, como se ela fosse um ser diferenciado acima de todos nós. Mas temos de reconhecer que era uma entrada foda. Toda a interatividade fazia diferença, às vezes rolavam umas atrações musicais interessantes, e convenhamos que esses apresentadores eram apresentadores de fato. Sabiam fazer bem o papel de animadores, tinham carisma, novamente, bem diferente daquelas garotas paradas de frente pra câmera, lendo um texto genérico. E tais programas eram puros geradores de meme, ocorria todo tipo de situação bizonha nesses palcos. Vai, gorda! Renata! Tá comendo muita batata frita, Renata, vem cá. Senta lá pra mim, me ajuda?
Aham, Cláudia, senta lá. Oi, Xuxa, como vai? Vou bem, obrigada. Eu gostaria de ir a Disney World. E quem não quer? Hoje é teu aniversário, Bruno? Legal, então é o seguinte, Desligar a televisão e depois que acabar o show da Xuxa é muito bom, hein, gente? Eu não posso incentivar não, senão o Titibone não vai gostar, mas que é bom, é bom. Xuxa se tornou um ícone e recebeu o título de Rainha dos Baixinhos com seus programas considerados inovadores por intercalar exibições de desenhos, brincadeiras e atrações musicais. E claro, aquele tantinho assim de libidinagem. E aí, Carla, deu pra passar na prova? Ela falou, dei. Ô, esse programa infantil, olha o que essa mulher tá fazendo aqui, ó. Ô, Marlene, vai editar isso aí que vai dar uma confusão do que... Devido a essa concorrência, tal como fazer live na Twitch atualmente, só restou ao palhaço Bozo se tornar o palhaço Gozo. Ela iniciou lá na Rede Manchete em 1983, a famosa Xuxa Verde, que apresentava o Clube da Criança. Em questão de animes, nessa época era exibido no programa Groiser X, no Brasil chamado de O Pirata do Espaço, obra cujo roteiro é de autoria do conceituado mangaka Go Nagai, criador de Devilman, Cut Honey, Violence Jack, Mazinger Z e muitos outros. Também era exibido o anime One One Sanjushi, no Brasil chamado de D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. Uma animação carismática com cachorros antropomórficos assumindo os papéis do romance Os Três Mosqueteiros. Também era exibido o anime Manga Sekai Mukashi Banashi, no Brasil conhecido como Super Aventuras, um anime dos anos 70 que adapta diversos contos da literatura para animação. Claro que também eram exibidos diversos desenhos de Hanna-Barbera no programa, mas só aí já desmente a história de que os animes no Brasil começaram com Cavaleiros do Zodíaco e principalmente a fala do eu vi animes raiz na TV Globinho. Em 86, a Xuxa vai pra Globo apresentar o Show da Xuxa, onde exibiu desenhos como He-Man, Flintstones, Caverna do Dragão, mas lá também foram exibidos animes como Zillion, Durimogudar, conhecido por aqui como Nick Neck, Kyatonin Teande, conhecido por aqui como Samurai Pizza Cats. A Xuxa iniciou o fenômeno das loiras apresentando programas infantis na televisão brasileira. Com sua saída da Manchete, Angélica assume o Clube da Criança. E foi sob o comando da Angélica que foi exibido Doraemon, um anime mundialmente conceituado, mas que infelizmente não emplaca no Brasil. Eu devia ser uma das poucas crianças que adorava Doraemon na época. Muito se fala do clipe da Angélica cantando aquela abertura tosca de Digimon, mas quem lembra da Angélica usando sua música Super Cat para associar com Doraemon? Foi justamente durante a fase Angélica que estreou em 1988 Jaspion e Changeman, séries que geraram todo o impacto cultural no Brasil e iniciou uma verdadeira febre de séries de tokusatsu. Em pouco tempo viriam séries como Flashman, Jiraiya, Kamen Rider Black, que dariam as caras no Clube da Criança. E diversas emissoras também começariam a procurar séries desse tipo para colocar na grade. Na TV Globinho exibia tokusatsu? Eu acho que não. Então, Clube da Criança é superior. Tokusatsu é vida. E foi também justamente no Clube da Criança em 1994 que estreou o Saint Seiya, conhecido por aqui como os Cavaleiros do Zodíaco, que foi o maior impacto cultural já causado por um anime no Brasil. Mas nessa época o programa era apresentado por Patti Beijo. A Angélica já tinha ido pro SBT. Como eu disse, houve o fenômeno das apresentadoras loiras. Mas para quebrar esse paradigma, o SBT colocou uma baiana morena, a Mara Maravilha, para apresentar o Show Maravilha, programa que estreou em 1987. Hoje a Mara Maravilha pode ser aquela tia crente chatona, mas na época ela não tinha esse puritanismo todo não, hein? Era um programa carismático e, claro, repleto de situações bizonhas que até parecem não passar de um surto coletivo diante de todo o pragmatismo e moralismo palmolescente da nossa sociedade atual, onde mais veríamos o ex-bozo Luiz Ricardo, que futuramente seria conhecido como o homem do merchan da Telecena e puxa-saco do Silvio Santos, pagando de galanzão cantando uma música sobre um bebê em pata foda. Na hora do romance do
vou beijar, escutem só. Além de diversos desenhos marcantes como Jetsons, Pica-Pau, Muppets Babies, exibidos animes como Honey Honey, Seiji Yoshi Bismarck, o Brasil era chamado de Saber Rider, o anime do Pinóquio e até reprises do Tokusatsu Spectreman. Se a Mara Maravilha foi uma quebra dos padrões das apresentadoras loiras, que dirá então colocar o doido do Sérgio Malandro para apresentar. E foi isso que aconteceu. Após o grande sucesso de Sérgio Malandro no show de calouros do Silvio Santos e nas telas dos cinemas, ele ganhou um programa próprio, o Hora do Capeta, que estreou em 1987. Todo o caos e maluquice que se espera de Sérgio Malandro, com quadros inesquecíveis como o goleiro Malandrovski, onde ele fazia um caricato goleiro que defendia pênaltis cobrados por uns catarrentos com uniforme de grandes times. Tinha os moleque pé de rato, diga-se de passagem. Vocês estão de brincadeira. Tinha diversos jogos no qual a criançada tinha que passar a humilhação do Sérgio Malandro, vendo suas notas no boletim pra ver se podiam brincar ou não. Quem tá com boas notas, se não tiver boas notas, não brinca. Português 8,2, é isso? E como não falar do famoso Porta dos Desesperados, onde a criança tinha que escolher uma porta na esperança de ganhar um brinquedo, mas poderia sair um monstro que a perseguir. De repente apareceu um jacaré, você começa a gritar, grita! Planta a bananeira agora planta, camarada agora, outra camarada, outro grito agora, outro grito. Já vi que ele está desesperado. Programa com toda aquela vibe circense. E aí, que se tocava que a música Bilu Teteia, que na realidade é uma regravação, meio que fala sobre masturbação. Se quiser o biluzinho, tenho que fazer sozinho. É claro que tinha muita exibição de desenhos, muitos que também foram exibidos no Show Maravilha. Clássicos como Pole Position, Cavalo de Fogo, e de animações japonesas dá pra destacar o dramático anime do Pequeno Príncipe. Agora você pode até pensar, mas passavam poucos animes nesses programas. Mas vale lembrar que estou citando apenas alguns deles que seguiam esse molde, que eles passavam em uma época em que diversas emissoras tinham programações infantis em diversos horários do dia. Não se resumia somente ao horário matutino, dependendo da época até exibição em horário nobre. Então os desenhos, os animes e tokusatsu acabavam sendo diluídos em diversos blocos. Então esses programas infantis de auditório do fim dos anos 80 e começo dos 90 são melhores que a TV Globinho, tanto pela enorme quantidade de desenhos marcantes que lá exibiam, quanto pelo carisma dos apresentadores, pelos cenários, atrações musicais e pela interatividade que às vezes beirava o caótico. Cada programa era um meme puro. Agora saindo da minha infância e indo para adolescência, ano 2000 que estreava o Band Kids. O programa era um pouco crinjola? Era, me dava um pouco de vergonha alheia assistir essa parada, mas com certeza Renata Sayuri tinha mais carisma do que aquelas apresentadoras da TV Globinho. Renata Sayuri fazia o papel da heroína Kira. Ela lia e-mails e cartas, dava dicas e conversava com o público entre uma animação e outra. Foi no Band Kids que vi pela primeira vez na TV brasileira se trabalhar o conceito de anime. Antes disso, o geral apenas chamava de desenho japonês. Animes e produções japonesas estavam longe de ser uma novidade, mas nesse período estava rolando o processo de construção da identidade otaku no Brasil. E Band Kids foi o primeiro programa, ao menos na TV aberta, a tentar dialogar de fato com esse público. Sem dúvida o carro-chefe era a exibição de Dragon Ball Z, mas foram trazendo outros animes como Jibaku-kun, chamado de Bucky por aqui, El Hazard, que era um isekai dos anos 90, e Tenchimuyo, que mesclava comédia romântica, ficção científica e harem. Durante muitos anos no Brasil só emplacava animes que seguiam o formato shonen de luta. E em minha adolescência, mesmo sendo fissurado por DBZ, foi muito bom ter acesso a animes que fugiam desse padrão, que puxavam pro shoujo, que tinham um maior foco no romance ou comédia.
acabou sendo fundamental para expandir meus horizontes no universo dos animes. Além dos animes em si serem transmitidos de forma mais digna, passando abertura, encerramento, com bem menos cortes se comparando com a TV Globinho. Além de todos esses motivos citados, o Band Kids exibiu o DBZ do início até a Saga Cell, enquanto a TV Globinho foi famosa por exibir a Saga Buu, que é o arco mais fraco da série. Portanto, o Band Kids superior. Agora vamos pro começo da minha vida adulta. Em 2007, naquela época que a Rede 21, que era uma emissora UHF filial do Grupo Bandeirantes, acabou se tornando a Play TV. Entrou pra grade de programação um programa chamado Otacrazy, um bloco dedicado à exibição de animes e que passava às 23 horas da noite. Como eu disse, no começo dos anos 2000 estava se criando a identidade otaku no Brasil. Em 2007 já existiam diversos eventos de animes por aqui e os otakistas já eram um nicho de mercado de grande potencial. Então criaram um bloco de animes na TV aberta que dessa vez não buscava um apelo infantil. O nome já trazia ideia que buscava dialogar com os otakus loucos por animes. Nessa época eu já tinha uma TV no meu quarto e foi muito foda poder assistir anime às 23 horas. Desde criança eu já dormia tarde, sempre gostei de assistir alguma coisa legal deitado na minha cama antes de dormir, então poder ver anime no início da madrugada sem ter que me preocupar com censuras idiotas era um sonho. De segunda, terça, quinta e sábado exibia o Ranma Meio, um anime de 1989, um clássico da Rumiko Takahashi que saiu um remake recentemente. Mas aos sábados exibiam também Samurai Champloo. Às quartas exibiam Love Hina, um anime que me deu um gosto de decepção, já que tinha achado o mangá bem melhor. E sexta exibiam Trigon. Infelizmente o programa saiu do ar quase um ano depois, sem cumprir a promessa de exibirem Gungrave e Hit Guy J, o que fez os telespectadores xingar muito no Orkut. Mas de qualquer forma é óbvio que um bloco de início de madrugada que exibia animes como Ranma Meio, Trigon, Samurai Champloo é melhor que a TV Globinho, que o pouco que exibia de bom, exibiam que nem a bunda deles, né? Agora, pela primeira vez nesse vídeo, eu terei de falar sobre um programa que não tive nenhuma vivência e não estava lá pra ver. Mas antes isso do que apenas fingir que só tem importância aquilo que faz parte da minha vivência, né? Estou falando do Clube do Capitão Asa, programa que durou de 1968 a 1979 na extinta TV Tupi. É nítido que é um programa fruto da ditadura militar, onde o ator e policial civil Wilson Viana apresentava interpretando o papel do Capitão Asa, que era uma homenagem ao falecido aviador da FAB que lutou na Segunda Guerra, o Capitão Aldaberto Anzambuja, que era conhecido como Asa. O apresentador sempre focava em trazer mensagens de civismo e coisas como estudar, valorizar as amizades e tal. Alô, alô, poderoso Thor! Onde quer que você se encontre, em nome das crianças do Brasil, Capitão Asa operando em frequência 18.7. Pode entrar! Câmbio! O próprio apresentador era uma espécie de herói militarizado. Eu acho engraçado que o logo dele, esse A com asinhas, me faz lembrar do logo da Angélica. Foi um programa que ficou muitos anos no ar. Atravessou a transição da televisão preto e branco para televisão a cores. Capitão Asa transmitiu vários desenhos e séries. Coisas como Luluzinha, Mr. Magoo, os desenhos do Capitão América, Thor, Homem-Aranha, Jean é um Gênio. E exibiu pela primeira vez a cores a série do Batman do Adam West. De anime exibiu Paman, conhecido por aqui como Super Dynamo, Ogonbato, aqui chamado de Fantomas, Uchu Shonen Soran, conhecido aqui como Zoran, Boukei Shonen Shadar, no ocidente chamado de Shadow Boy, a reprise de March Go Go Go, conhecido no ocidente como Speed Racer, e de exibir tokusatsu como Ultraman, Robô Gigante, Magma Taishi, conhecido por aqui como Vingadores do Espaço. Pois é, tokusatsu não começou no Brasil com a Rede Manchete. No fim dos anos 60 e começo dos anos 70, já havia rolado uma febre do gênero por aqui. As apresentadoras da TV Globinho pilotavam caças super radicais e apresentavam de dentro de uma nave? Eu acho que não. De qualquer forma, Capitão Asa foi um programa que fez parte da grade da TV Tupi, que tem enorme legado na história da televisão brasileira, e que ainda exibiu vários desenhos e séries de peso, animes de grande valor histórico como Paman e Ogonbate.
e séries de tokusatsu consagradas, principalmente Magma Taishi e Ultraman, que foram nada mais nada menos que as duas primeiras séries a cores exibidas na televisão japonesa. Logo, não tem como a TV Globinho ser mais braba que isso. Agora voltamos para o começo dos anos 90. Época do fenômeno das apresentadoras loiras. Agora é a vez da Eliana. Em 1986, ela entrou no grupo Patotinha. Inclusive, o grupo foi se apresentar no show Maravilha. Se liga na cabeleira nos 80 da Eliana. E você é linda, linda. Já em 1990, ela entrou pro Banana Split, grupo de garotas agenciadas pelo apresentador Gugu. Em 91, com apenas 18 anos, apresentou seu primeiro programa no SBT. O Festolândia, programa que gerava muito custo para a emissora e acabou sendo cancelado. Eliana então passou a apresentar o Sessão Desenho, mas em 1993 estreou Bom Dia e Companhia. E não citei esse programa junto com os apresentados pela Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, Sérgio Malandro, porque esse não seguia o mesmo formato. Bom Dia e Companhia tinha um conceito mais didático e pedagógico. Apenas conversa com os telespectadores, com os personagens como o Computador Fritz e o Melocoton. Eliana ensinava as crianças a fazer artesanatos, transmitia mensagens ecológicas e de cidadania. Nos primeiros anos, o programa fazia jus ao nome, passava realmente na parte da manhã, por isso dificilmente eu assistia. Eu era uma criança que dormia tarde e que sempre odiou acordar cedo. Jamais para a segunda metade dos anos 90, o programa passou a ser exibido até o horário do almoço. Quem assistia muito eram minhas irmãs, mas mesmo assistindo o programa com pouca frequência devido ao horário, por ser cedo, ou até mesmo pela concorrência do horário, acho que essa fase da Eliana foi sem dúvida a melhor fase do Bom Dia. Seja pelo cenário, os personagens, toda a parte didática em fazer as crianças se importarem com temas como ecologia e todas essas coisas que foram se perdendo conforme os anos passaram. O programa foi se tornando cada vez mais opaco, até chegar ao ponto que só se resumia naquelas brincadeiras com o telespectador no telefone para ganhar PlayStation. Esse período do Bom Dia apresentado pela Eliana durou de 1993 a 1998. E claro que tiveram muitos desenhos marcantes. Muitos eram reprises de desenhos já consagrados como Looney Tunes e outros que ficaram marcados por ter passado no Bom Dia mesmo, como Inspetor Bugiganga, Dennis o Pimentinha, aquele desenho americano do Mega Man e de animes o primeiro Dragon Ball. Apenas o melhor Dragon Ball de todos. Dragon Quest, que aqui foi chamado de Fly, o Pequeno Guerreiro. O anime Street Fighter 2 Victory, que já fiz review por aqui. E Guerreiras Mágicas de Rei Earth, um anime de Mahou Shoujo, Isekai e Mecha, que em breve pretendo fazer um vídeo a respeito. E agora vamos falar de um programa da própria TV Globo, né? Estou falando do sensacional TV Colosso, que estreou em 1993 e ficou no ar até 1997. Programa que simulava uma emissora televisiva operada por bonecos caracterizados como cachorros, tendo como protagonista Sheepdog e Priscila. TV Colosso é um tapa na cara dessa turma que tenta tornar determinada obra isenta de críticas com argumentos pífios como é programa voltado para crianças. TV Colosso prova que um programa para criança não tem de ser sinônimo de um programa burro que não tem nada a dizer, algo abobado que ofende a inteligência de seu público, ser algo feito com a bunda. TV Colosso muitas vezes tinha um senso de humor que não era tão infantil. Não é à toa que o programa conseguia também chamar a atenção do público mais velho. O co-diretor dizia que buscava uma linguagem cinematográfica e o uso de humor e sutilezas inspiradas nas séries de sitcom. Faziam diversas sátiras de programa da Globo ali, como o Jornal Colossal, como referência ao Jornal Nacional. O quadro Você Escolhe, como uma sátira ao Você Decide. O despojado Thunderdog, apresentando clipes, como uma sátira ao Thunderbird que na época estava na MTV. TV Colosso mostrava o que significava o tal padrão Globo de qualidade. Mesmo não gostando dessa conversa arrogante e sequer a Globo sendo a minha emissora favorita, eu tenho que dar o braço a torcer.
Programa muito bem produzido. Imagina a trabalheira em produzir programas diários com diversos cenários, aqueles bonecos e fantasias caprichados, vários quadros, esquetes, bons textos. Isso só prova o quanto investiam no mercado infantil nessa época. Animes não foi o forte da TV Colosso. Ao menos eu não me lembro de ter assistido alguma produção japonesa por lá. Infelizmente, só essas versões americanizadas de Tokusatsu como Power Rangers e VR Troopers. Mas ainda assim exibiram diversos desenhos pica, alguns já consagrados na grade da emissora e outros que dialogaram diretamente com o espírito debochado e repleto de sátiras da TV Colosso. Desenhos como Darkwing Duck, que fiz uma review aqui falando do jogo e do desenho, Animaniacs e Tiny Toon. E TV Globinho tem 2 álbuns musicais, com um deles rendendo disco de ouro, tem filmes, peças teatrais e um jogo lançado para Master System? Eu acho que não. Então já sabem, né? Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. E esses foram apenas poucos exemplos. Poderia falar de outros programas da TV Cultura, a TV Cruz, a Gente G, mas como muito da nostalgia da TV Globinho se deve aos animes exibidos por lá, resolvi pegar apenas alguns que seguem mais ou menos a mesma proposta. É claro que eu assisti a TV Globinho na época. Nesse começo dos anos 2000, era só ali que poderia assistir algum anime naquela faixa de horário na TV aberta. Só ali pude ver como termina a DBZ, pude assistir o Dragon Ball clássico completo, mas eu já era adolescente e eu notava que o Rurouni Kenshin estava mais cortado do que as vítimas do Batosai retalhador. As diversas censuras e diálogos adulterados no Dragon Ball clássico. Por esse e por outros motivos, não carrego memória afetiva pela TV Globinho. Aquele horário eu enxergava como... é o que tem pra hoje, né? O intuito do vídeo não é diminuir a experiência de ninguém, mas sim trazer um pouco de contextualização histórica sobre o tema, e desmentir a ideia da TV Globinho ter sido o suprassumo no quesito exibição de animes ou desenhos em geral. E claro, ressaltar a importância da programação infantil, coisa na qual nossos governantes engravatados fizeram de tudo para enterrar a 7 palmos. Acredito que a programação infantil, desenhos animados, é parte crucial na formação cultural de uma criança, tanto a nível de bagagem cultural quanto em visão de mundo. Por exemplo, programas da TV Cultura, coisas como Mundo de Bikman, foram a minha porta de entrada para o conhecimento científico. Minhas irmãs mais novas tinham contato com temas ecológicos e de cidadania com Bom Dia e Companhia. Muitos desenhos ajudaram a lapidar o nosso senso de humor. Muitos desenhos, animes, tokusatsu nos fizeram refletir sobre grandes perdas, sobre a morte. Sou de uma geração que foi criado pela televisão, e nem de longe estou defendendo a ideia de transferir para um equipamento eletrônico a responsabilidade de se educar e ensinar valores a uma criança. Mas os desenhos, filmes, programas infantis foram pilares importantes para desenvolver nossa visão de mundo e bagagem cultural. É sempre bom ter o equilíbrio de assistir uma televisão, assistir um filme, desenho, jogar videogame, práticas esportivas, brincadeiras com amigos e até mesmo o ócio em si. Então, se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um joinha, se inscrevam no canal e, por que não, mostrar esse vídeo para aquele seu amiguinho otaquista que até hoje não superou o fim da TV Bobinho e quer colocar o nome da Fátima Bernardes em seu Death Note. Até o próximo vídeo. Fui.